Bom dia, tudo bem? Feliz sábado para você que está aqui acompanhando a nossa revisão da lição. Eu quero apenas avisar aqueles que têm nos acompanhado na live todo sábado de manhã que, por questões de compromissos pessoais, eu vou estar fazendo essa revisão agora de maneira mais curta e gravada antes, tá bom? É o que vai impossibilitar aquela nossa interação ali ao vivo e tal, mas é uma necessidade, entendam, é uma necessidade. Eu não vou deixar de fazer a revisão, mas ela vai ser mais ao ponto, vai ser a revisão da lição dos adultos e dos jovens esse bimestre, eles estão juntos, né, esse trimestre, então vai dar tudo certo, ok? Vamos começar com uma oração? Amado Deus, obrigado pela lição dessa semana e por tudo que aprendemos com ela. Que em nome de Jesus, o Senhor coloque em nossa mente, ó Deus, a importância do assunto dela e que nós possamos gravá-la em nossa mente através da nossa prática. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu dividi a lição em três partes. A primeira parte seria a importância de temer e amar a Deus. A segunda parte seria o amor de Deus para conosco. E a terceira parte, o papel da obediência. Veja que esse é um assunto que, vez após outra, ele acaba voltando na lição da escola sabatina, porque ele é extremamente essencial. Amor e obediência. A primeira parte fala sobre a importância de se amar e temer ao Senhor, né? É, o verbo amar, né, a ordem de se vocês me amarem, amem ao Senhor, ele é muito frequente no livro de Deuteronômio, mas muito frequente mesmo. E a questão é que como que podemos harmonizar essa ideia de amar e temer a Deus ao mesmo tempo, né? Tem um livro que talvez algum de vocês já tenham lido, aquele livro Se Meu Povo Orar, do escritor Randy Maxwell. E ele conta a história que certa vez ele estava, a sua filha estava do seu lado pintando, e ela pergunta para ele assim: pai, o que é o governo? Ela deve ter ouvido na escola, alguma coisa assim. E daí o pai dela fala para ela assim: filha, o governo é o presidente da república, são os governadores dos estados, enfim. E daí ela são aqueles homens que fazem as leis e tal. E daí a filha, né, continuando a pintar, ela fala assim: ah, eu gostaria que você fosse o governo. E daí ele falou assim, ele pensou, né, poxa, que legal, né? Ela deve gostar da minha administração aqui da casa, tal, enfim, deve achar que eu faço leis justas aqui em casa. Mas daí ele caiu na tentação de perguntar para ela: "Por que, filha?" E daí ela respondeu assim: "Porque daí eu não precisaria obedecer às leis e não precisaria pagar impostos." Essa história dela e do seu pai e da sua filha demonstram qual é a nossa visão em relação ao nosso relacionamento com Deus. Ou seja, nós achamos que por é, sermos filhos e filhas de Deus, nós não precisamos obedecê-lo. Afinal, nós somos os queridinhos dele mesmo. Então, a lição, quando ela nos convida, né, com base em Deuteronômio, especialmente capítulo 10, verso 12, a amarmos a Deus e a temermos a Deus, a Bíblia nos coloca num relacionamento correto com Deus. Devemos amar a Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador, Ele que nos mantém, isso é motivo de sobra para nós amarmos. Mas ao mesmo tempo, nós devemos temê-lo, não ter medo, mas respeitar e atentar para aquilo que Ele nos pede. Por quê? Porque Ele não pode nos salvar sendo que nós não permitimos que o Espírito Santo habite em nossa vida. Ou seja, a graça não é uma capa para cobrir pecados não confessados, né? Essa é uma frase que eu estou tirando de Ellen White. Então, assim, veja, a graça, ela entra na nossa vida para nos transformar. Então, nesse sentido, o temor, qual é o papel do temor? O papel do temor é exatamente entendermos que somos amados por Deus, devemos amar a Deus, esse relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de amor, mas não esqueçamos, ele é o juiz da terra e ele tem que ser fiel às suas leis, ele tem que ser fiel
a lei que rege todo o universo, né? A segunda parte da lição fala sobre o amor de Deus. A gente começa falando sobre o dever de amar a Deus, mas daí vem o aspecto de que, na verdade, Ele que nos amou primeiro. Você já parou para pensar que o plano de salvação ele já existia desde antes da fundação do mundo? Ou seja, caso algo desse errado, o plano de salvação entraria em vigor? Veja, Deus já sabia que ia dar errado. Eu sei que essa é uma pergunta que incomoda muitas pessoas. Normalmente elas perguntam assim: mas se Deus sabia, né, que Lúcifer iria cair, por que criou? Se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que criou? Né? A minha filha já me perguntou várias vezes: por que Deus criou Lúcifer, então? Por que não criou um outro anjo no lugar dele? Eu digo, se não fosse Lúcifer, talvez seria outro anjo, né? Lúcifer não veio com defeito de fabricação. É o livre-arbítrio, a opção de escolha que permite que ele tivesse essa escolha, né? Agora, veja só, eu respondo de três formas. Bem, Deus tinha três opções, mas dessas três opções, só uma era coerente com o caráter dele. A primeira opção era não criar nada, nunca haveria pecado, a gente não ia ficar sabendo, porque a gente não teria existido. A segunda opção era ter criado robôs, né? Criado pessoas que, né, não teriam escolha nenhuma, seriam já programadas para fazer tudo o que pode, né? E a terceira opção era ter feito o que ele fez, ter criado, sabendo que alguns iriam se rebelar, mas, e aí é uma coisa que eu sempre busco levar a mente dos que pensam sobre isso para esse fato. Qual fato? Ah, Jesus sabia que Adão e Eva iriam pecar, Jesus sabia que Lúcifer iria cair, mas Jesus também sabia que ele iria morrer. A gente nunca pensa nisso, mas esse fato é que demonstra para nós o amor que nós sentimos, o amor que Deus tem por nós. Então a lição, nessa parte principal, ela enaltece isso. Ela enaltece o fato de que ele nos amou primeiro, antes que nós imaginássemos existir. Ele já estava previsto, tudo já estava previsto. A nossa queda, porém, o nosso resgate também. O resgate baseado no amor de Deus, tá? E a última parte da lição fala sobre qual é o nosso papel de obediência em relação a isso, né? E aqui a lição fala sobre aquele versículo famoso de João 14,15, né? Se vocês me amarem, guardarão meus mandamentos. Eu vejo que há duas interpretações para esse texto. E eu acho que as duas estão certas. Elas não são excludentes, né? Se você acreditar numa, a outra é impossível. Não. As duas são complementares. Quais são as duas interpretações que eu vejo nesse versículo? Primeira interpretação, aquela nossa interpretação tradicional. Se vocês me amarem, vocês vão demonstrar que me amam guardando os meus mandamentos. Ou seja, você diz que me ama? Prova, guardando os meus mandamentos. Essa é a nossa visão tradicional, né? E que está certa. Eu não vejo que ela esteja incoerente com o Evangelho. Mas a outra visão que eu enxergo desse texto é o seguinte: se vós me amardes, guardareis meus mandamentos. Seria algo assim, ó. Somente se vocês me amarem de verdade é que vocês estarão aptos para guardar meus mandamentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que somente se tivermos amor de Deus no nosso coração, nós poderemos verdadeiramente guardar seus mandamentos. Porque a motivação que nos leva a ser obedientes é o amor a Deus. Veja, leve isso para as coisas da vida. Quando você ama verdadeiramente uma pessoa, até aquelas coisas ruins de fazer, coisas que você não gosta de fazer, você faz tranquilamente, porque afinal você tem amor por aquela pessoa. Então, essa segunda interpretação, eu vejo que ela é mais coerente. Por quê? Veja, repito, as duas estão certas, mas essa segunda é um pouco mais profunda, porque a nossa lei, a lei de Deus, ou melhor, só pode ser cumprida se motivada pelo amor. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que tem uma pessoa no meu serviço, né? E daí, assim, eu não vou matar ela. Mas por que eu não vou matá-la? Eu não vou matá-la porque, afinal, eu posso ir para a cadeia. Eu posso ser preso. Veja, eu estou cumprindo o mandamento, né? Em tese,
mas pelo motivo errado. Então, essa segunda interpretação evita isso, entendeu? Por exemplo, eu vejo ali a bolsa de uma pessoa aberta e tem uma nota de R$ 100 ali aparecendo, né? A Bíblia diz, não furtarás. Se eu falar assim, ó, não vou furtar porque afinal alguém pode me pegar, estou cumprindo o mandamento pelo motivo errado. Agora, se eu falar, eu amo aquela pessoa, eu vou lá e falo assim, ó, querida, guarda os teus R$ 100 que está aparecendo. Opa, eu estou obedecendo, mas motivado pelo amor. Então, se vocês me amarem, ou seja, se vocês amarem a mim, Jesus falando, se vocês amarem a Jesus, então vocês estarão aptos para guardar os meus mandamentos. Esse é o significado, acho, mais profundo dessa obediência, né? E vocês sabem, né, quando aquele escriba chega para Jesus e pergunta o grande mandamento da lei, o que Jesus menciona? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E tem que ser. Porque se nossa obediência não estiver baseada no amor, será apenas legalismo. Bem, que Deus te abençoe, que você tenha um feliz sábado, você e a sua família, e que você, ao estar na escola sabatina, possa lembrar especialmente desses pontos que, na minha opinião, né? Na minha opinião, tem várias opiniões. Eu acredito que são os pontos principais para nós levarmos para a nossa vida e vivermos esses princípios, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Amado Deus, obrigado, Senhor, pela lição da escola sabatina, que o Senhor nos ajude a continuar estudando ela cada dia, cada semana, para mais sábios e mais parecidos com Jesus nós ficarmos. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Tchau, Deus te abençoe. Um feliz sábado para cada um de vocês.